Mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos 2 Samuel, capítulos 1 e o 2, o Salmo 136 e Efésios, capítulos 3 e o 4. Amém? Antes de iniciar, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "Donde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te dízimo." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E, olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor." Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: "Donde és tu?" E ele disse: "Sou filho de um estrangeiro, Amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços e disse: "Chega e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor." E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem os filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jazer: "Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não os noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campo de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos seus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e perceberam as armas de guerra. 2 Samuel, capítulo 2. E sucedeu depois disto, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe.
E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Israel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Jeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon. E pararam estes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços, e julguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram, e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Elcate Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os teus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta inferior da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amar, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir aos seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um, de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais.
E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, e 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael, e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sião, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Efésios, capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo aquilo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, qual é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento de corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém.